Projeto de extensão, amplificador de vozes de lideranças populares, religiosas e de partidos políticos, democracia e direitos do governo de Michel Temer. Boa tarde a todas e todos, né? Muito obrigado, Darlone, por estar aqui conosco, né? Agradecer também a presença de vocês. Então a gente vai dar continuidade aqui às entrevistas, né, do projeto de extensão Amplificador de Vozes de Lideranças Populares, Religiosas e de Partidos Políticos, Democracia e Direitos no governo de Michel Temer, né? Então hoje a gente tem a satisfação aqui de entrevistar o Darlone Santos de Souza Orente, né, que é um médico formado pela Escola Latino-Americana de Medicina, em Cuba, correto? É especialista em medicina de família e comunidade. Atualmente é médico, se eu entendi bem, é médico de família também e comunidade do SAMU Centro-Norte, aqui em Londrina, e também, como se tudo isso não bastasse, também presidente municipal do PT, é isso, né? Exatamente. Então, agradecemos aí a sua presença, né? Então, Darlone, para a gente dar o pontapé inicial aqui da nossa conversa, a gente queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Onde nasceu e, mais importante de tudo, da sua militância, né? Como é que você se insere nessa pequeno percurso seu, né? Beleza, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Agradecer a oportunidade, acho que nossa democracia carece de espaços como esse para que as nossas vozes de fato sejam ouvidas, né? Que a gente possa substituir a ideia central passada pela grande mídia, que onde aparenta que só há uma questão verdadeira, só há uma verdade a ser dita. Então, parabéns pela iniciativa. Eu sou nascido e criado em Londrina, só não cresci muito, como vocês podem perceber, né? Não passei do 1,70 m. Nasci no Aquiles Stengel, eu me criei lá. Fui sempre estudante de escola pública, iniciei o estudo na Escola Municipal Ruth Lemos, depois no Lauro Gomes, onde fiz o chamado ginásio à época, e finalmente magistério no Instituto de Educação Estadual de Londrina, no IEL. E foi justamente no IEL onde começou o meu envolvimento com a militância política, né? Foi ali no IEL onde, através do Grêmio Estudantil, dali da escola, que começou meu envolvimento. Fui durante um primeiro ano secretário-geral daquela entidade e depois, nos últimos 3 anos do magistério, acabei sendo presidente do Grêmio Estudantil Sebastião Paraná, no IEL. Dali tive o contato com a União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, onde vim a fazer parte da diretoria executiva também no cargo de secretário-geral, e depois na União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. A militância política se deu então através do movimento estudantil. Porém, um pouquinho antes disso, antes de ir já para o 2º grau, eu fazia parte de um grupo religioso, de uma igreja nos 5 conjuntos, onde ali também tive a oportunidade de, durante um período, estar à frente do grupo de jovens e adolescentes naquela entidade. Estando no IEL e estando no movimento estudantil, tive a oportunidade de me envolver com os movimentos políticos partidários, né? Aí foi ali que eu conheci o Partido dos Trabalhadores, hoje do qual eu tenho a honra de ser presidente do Diretório Municipal, e tive a honra de ser candidato a prefeito da cidade pelo Partido dos Trabalhadores em 2016. E todo esse ensejo foi o que me garantiu, ou seja, estar na militância política, no movimento político. Então é mais ou menos essa a história, o resumo da história nossa. Ok. Aproveitando o gancho aí, para a gente poder agora se situar mais dentro do projeto de extensão, que é a ideia de discutir, né, um pouco essa conjuntura dentro da qual a gente passa hoje, né? Então, o que eu colocaria para você é mais ou menos o seguinte, né? Quer dizer, diante de uma conjuntura de tantos retrocessos em várias áreas, né? Retrocessos políticos, sociais, né? Retrocessos educacionais, basta a gente ver o que está acontecendo com as universidades públicas, né? Retrocesso também na área trabalhista, dos direitos dos trabalhadores, enfim, tudo isso que de alguma maneira ou de outra a Constituição de 88 ela acabou garantindo, né? E hoje todos os retrocessos, né, tem a chancela que seria em nome de um ajuste fiscal, né? A pergunta que eu te faria é o seguinte, com 2 aspectos, né? Como é que você avalia, por um lado, né, o PT hoje nessa conjuntura, né,
principalmente depois da derrubada da Dilma, no ano passado, em 2016, e por outro lado, se você concorda, discorda, enfim, né, qual a sua avaliação com as críticas que setores da esquerda fazem, no seguinte sentido, né, que afirmam que o partido, no fundo, o PT, no fundo, né, só está preocupado com as eleições de 2018. Como é que você enxerga esse quadro? Veja, o que tem que se observar primeiro é que desde a primeira eleição do presidente Lula em 2002 até o golpe dado sob a presidente Dilma no ano de 2014, o Partido dos Trabalhadores, que estava no governo, e não estava só, né, ou seja, na nossa democracia, feliz ou infelizmente, ela necessita, para que alguma força política alcance o poder, esse poder institucional, esse poder burguês, de fazer determinadas alianças. Ao fazer determinadas alianças, o Partido dos Trabalhadores teve que optar ou fazer concessões, que depois nós podemos falar um pouquinho disso. No ensejo de tudo isso, mesmo fazendo aliança com setores conservadores, parte desses setores conservadores da sociedade ainda assim não aceitavam que um partido de origem proletária, operária, um partido que diz no seu estatuto que é de massas e socialista, ocupasse o poder. Então, nesse período todo, o governo e o partido passou a sofrer ataques de diversas formas. Vídeo mensalão lá atrás e depois a sequência dos ataques que se perpetuaram até a eleição da presidente Dilma e a reeleição da presidente Dilma, né? Então, esse é o ensejo que a gente vivenciou. Mesmo ocupando uma parte do poder, o Partido dos Trabalhadores nunca teve o poder total do Estado. Aliás, nesse modelo de democracia, ou melhor, de governança, nenhum partido, por essa via, conseguirá ter o poder efetivo do Estado, né? Não só pela via eleitoral, porque você alcança uma parte do poder, mas ainda tem o poder econômico, tem o poder da mídia, tem o poder do judiciário, que se tornou agora um grande partido político, ainda que algumas pessoas iludidas acham que não, mas enfim, esse é todo o ensejo. E claro, não pode dizer também que só é culpa de terceiros, né? Tem parcela de culpa dos agentes que estiveram ocupando e exercendo o poder de mando no país durante esse período. Mas também, falando um pouquinho das críticas que vêm do nosso campo, muitos dos atores que fazem as críticas, algumas com bastante valor e verdadeiras, e outras no âmago da disputa, aparentemente, na minha avaliação, propriamente da disputa, acabam fazendo uma crítica mais ácida, mas onde estiveram nesse período desses anos? Porque essas críticas, será que elas foram feitas de forma efetiva durante o processo que nós vivenciamos nesse período de governo? Então, essa é a avaliação que eu faço. Acho que o Partido dos Trabalhadores elegeu um presidente, parte da sua direção acabou acreditando que era suficiente estar no poder e que não precisávamos fazer reformas mais importantes. E essa é uma crítica que nós fazemos para dentro, né? Nós estamos conversando aqui hoje, mas essa é uma crítica que nós fazemos para dentro, porque faltou, nesse processo, consolidar e conscientizar as pessoas que votaram, elegeram a presidência da República, deram para o Partido dos Trabalhadores e seus aliados naquele momento a presidência, e faltou que nós conseguíssemos conquistar efetivamente almas e corações, garantir para o cidadão que estava tendo acesso à universidade, o cidadão que estava tendo acesso à renda, que estava tendo acesso a outras coisas que nunca antes havia acontecido, que aquilo também só estava acontecendo porque havia uma vontade política para que aquilo acontecesse. Porque não era uma bênção, mas sim outros estiveram no poder e não fizeram determinadas atitudes porque não quiseram, ou seja, não apostaram politicamente nisso. Então é nesse ensejo que nós estamos avaliando, ou seja, estou vivenciando, e essa é a minha opinião em relação a esse processo que nós vivenciamos. Para além disso, houve-se um golpe na presidente Dilma, por setores que já, primeiro, um determinado partido, o candidato que perdeu a eleição, e claro que a gente tem que se lembrar que um processo histórico que foi se construindo de críticas ácidas a um governo e a um partido, e depois, no processo eleitoral, onde a presidente Dilma foi eleita, com uma margem pequena de votos, ou seja, se não fosse a mobilização de toda a esquerda, não só do Partido dos Trabalhadores, mas toda a esquerda brasileira, em função do que significaria a derrota para o PSDB, por exemplo, talvez a gente não tivesse alcançado a vitória naquele momento. Mas aqueles que foram derrotados mantiveram um permanente ataque contra o resultado das urnas, da democracia, do voto,
que em tese a nossa democracia, o grande balizador, se está ruim ou se está mal, é o voto popular, o sufrágio universal que garante, seja por grande ou por pequena diferença. Mas é isso que nós tínhamos que respeitar, e não foi respeitado. Tanto é que culminou-se ao final com o golpe jurídico parlamentar na presidente Dilma. Ok. Darmani, então, boa noite. Bom, tendo em vista aqui um pouco disso que você comentou em relação à derrubada da Dilma de 2016, né? Eu fico imaginando aqui um pouco tentar comparar historicamente o PT ao longo desses tempos, né? Então, tanto nos anos 90, né, quando se constituiu como um dos principais partidos de massa do Brasil e da América Latina, nos anos 2000, quando ganha o poder efetivamente, 2002, e aqui já nessa conjuntura de 2015, 2016, onde mesmo ganhando o poder pela via democrático-eleitoral, acaba sendo tirado pelo golpe de 2016. Uma das coisas que hoje está bastante presente, a gente vê pelos discursos, até mais ou menos senso comum que acontecem, é uma identificação muito direta do PT com a questão da corrupção, né? Ou seja, de afirmarem que a corrupção ela hoje existe por conta do PT. Tendo em vista isso, né, como que o PT ele está tentando se posicionar hoje no sentido de uma renovação? Como que esse debate ele está sendo feito, principalmente que parece que esses episódios da corrupção vieram a romper um pouco com aquela base, com aquela forma ética do PT se postar na política, né? E veio a trazer também um problema em termos daquilo que seria de uma sucessão, ou seja, quem que seria o candidato a concorrer ali numa eleição futuramente, né? E eu fico pensando em termos de caso tenha algum problema com o Lula como candidato principal, o PT tem um plano B? São várias questões, né? Primeiro, a corrupção do Brasil e no mundo, mas especialmente no país, nós estamos falando da corrupção política eleitoral, essa que nós estamos vendo escancarada hoje, não foi obra e nem criação do Partido dos Trabalhadores. Se você olhar, e aqui não é fazendo justificativa de erro de ninguém, quem errou, que foi pego com a mão na botija, esse cidadão tem que ser penalizado e ele tem que pagar pelo seu erro. O que acontece no país hoje? Primeiro, havia um modelo de financiamento eleitoral, né, que era permissivo. Até esses dias as empresas podiam doar para as campanhas eleitorais. E antes a gente achava que era dinheiro privado. Hoje nós descobrimos que efetivamente são dinheiro público, que acabou sendo pelos meandros do próprio processo, voltando para as campanhas eleitorais. Então, assim, isso não foi um invento do PT, o Caixa 2 não foi um invento do Partido dos Trabalhadores, e não somos responsáveis pela corrupção que se deu e que se demonstrou agora nesse processo que nós vivenciamos. Né? O que eu acredito e acho que nós temos feito, uma retomada do partido às suas origens, e esse processo iniciou-se agora recentemente na eleição dos diretórios municipais e estaduais, onde houve uma grande renovação dos quadros partidários. Se você pegar no Paraná, por exemplo, a maioria das presidências dos diretórios municipais, a média de idade dos presidentes e das presidentas são de 30 anos, 35 anos no máximo. Então há um grupo de jovens militantes que tenta ocupar os espaços do partido para retomarmos aquilo que nós acreditamos sempre, que a política tem que ser feita com ética, com transparência e com decência. Então é nesse sentido que nós vamos retomar o partido, garantir que essa estrela que mobilizou muitas pessoas, simpatizantes e filiados, ela volte a brilhar de forma orgânica, né? E de fato demonstrando para a sociedade que aqueles que erraram têm que ser penalizados, não assumindo culpa do processo em si, mas nós temos que fazer e temos feito a nossa autocrítica em relação a alguns processos internos. Por outro lado, quando você pergunta se há plano B em relação à candidatura, uma possível candidatura ou não do presidente Lula, hoje não há, né? Não se trabalha com essa hipótese ainda, né? Que
que não seja a candidatura do presidente Lula. Mas é claro que o partido hoje ainda tem alguns quadros importantes que poderiam estar na disputa, ou mesmo, por que não, num processo de disputa onde nós tenhamos, o PT poderia, por que não, abrir a mão da cabeça de chapa num processo, numa grande frente de esquerda, e é isso que nós temos debatido internamente aqui e no Estado, para que se chegue a nacional, porque não podemos ir para uma disputa por capricho e continuar mais 4, mais 8 anos com o desmonte das políticas públicas que nos custou tanto para construir, né? E em função de um capricho político, acharmos que nós temos a potestade de estar... Isso não é o que nós temos debatido. Retornando um pouco à questão do impeachment, do golpe, né? Como que é. Mas aí, a gente ouve falar algumas análises, né, do que culminou no golpe, né? Uma delas, por exemplo, seria um azar da Dilma ter pego um panorama econômico precário, né, com a crise do petróleo, e junto com isso um desacerto com algumas aplicações de medidas econômicas que gerou, de certo modo, uma elevação da dívida pública, e, enfim, de indicadores econômicos. Outro seria que talvez a política de alianças não foi acertada, de certo modo, assim, não foi certeira e não garantiu, de certo modo, a estabilidade política. Ou então até aquelas análises mais moralistas, né, de que a classe média tirou o PT do poder por conta da corrupção, blá, 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 das panelas. A minha pergunta seria, qual que é a leitura do PT, ou sua, ou do PT de um modo geral, com relação ao que culminou do golpe mesmo, e se existe alguma autocrítica nesse sentido, numa certa tentativa de mudança de programa político, digamos assim, de refazer aquilo que não deu certo. Existe alguma coisa nesse sentido? Veja, o que culminou no golpe é uma série de fatores. Nós falamos um pouquinho no início sobre as alianças, né? Optou-se por alianças amplas e pouco à esquerda, talvez, com partidos não orgânicos, né? Não ideológicos. Isso tem reflexo no futuro. Uma vez, quando eu cursava a carreira de medicina, encontrei um cidadão e ele me disse o seguinte, isso em Cuba, ele falou, nada atrai mais do que o poder em si, do que a perspectiva de poder, né? Ou seja, de que você esteja ocupando o lugar daquele, do outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nesse processo todo, quando começa-se a haver uma ruptura dessa aliança, né, e percebe-se esse grupo que até então vinha se acompanhando debaixo do governo, vivenciando e se locupletando das coisas que o governo e que aquele poder oferecia, percebeu que esse grupo poderia ocupar esse espaço, então começou-se a operacionalizar isso, juntando-se a isso o processo de desgaste natural de um governo de tantos anos, de um processo de um partido no poder de tantos anos, e juntos com os erros que nós tivemos. O partido, fazer uma autocrítica, isso nós temos feito, né? O partido, em todas as suas instâncias, tem feito autocrítica daquilo que foi assertivo e daquilo que não foi assertivo, né? Essa reflexão tem sido feita. Agora, eu não acredito que tenha que corrigir rumos, mudar de posição, não é essa a questão. Nós temos que mudar a forma se voltarmos ao governo, para quê? Para quem? Como? Com quem? Essas são as perguntas que nós estamos tratando de responder. Porque não adianta nós sermos eleitos num processo eleitoral, o ano que vem, mas para voltar a fazer as políticas de aliança. Há de se ter em conta também que, para governar no país, num sistema presidencialista que mais parece parlamentarista, nós temos que ter uma grande parcela de inserção na Câmara, no Congresso, na Câmara e no Senado. Mas como é que se faz isso? Onde há 33 partidos no país, onde as pessoas votam e não sabem quem estão votando, se há espectro político, ideológico, e como é que se resolve isso para governar? É isso que nós estamos vendo. Você tem que barganhar, garantir condições para o deputado XY para que você consiga aprovar o mínimo de projetos. O que nós devemos fazer nessa eleição, além de eleger a presidência, é garantir que nós tenhamos um Congresso que represente a maioria da população do país. E isso vai ser uma tarefa árdua, não só para o Partido dos Trabalhadores, mas para todas as forças progressistas que acreditam, ou que pelo menos disputam esse modelo eleitoral, até que nós tenhamos acumulado força e história para mudar o modelo eleitoral, né, ou o modelo político que nós vivenciamos hoje.
Galone, você considera que o PT ainda tem um fundo ideológico mais à esquerda? Ou ele agora é considerado mais de centro? Não. Mais liberal? Eu acredito, e estou no PT por conta disso, porque ainda eu acredito que o partido continua sendo partido de massas e socialista, que o nosso rumo, o nosso endereço é a construção de uma cidade socialista, de uma sociedade socialista, mais justa e igualitária, aqui no Brasil, com a nossa cara, com o nosso jeito, sem importar modelos preparados, mas nós construímos isso. A emancipação do nosso país a partir disso, na perspectiva de construção de uma sociedade justa e igualitária. E é por isso que eu estou no PT e acredito piamente que o PT continua sendo um partido de esquerda. Vou aproveitar o gancho da Brenda e te perguntar o seguinte, na verdade são várias questões, mas né, a gente vai democraticamente se distribuir aqui, né? Quer dizer, hoje o PT participa da frente de esquerda, correto? Participar hoje, porque assim, se a gente pegar a trajetória do PT, pelo menos, digamos, uma trajetória de um PT nacional que elege Lula em 2002, etc., não dá para se dizer que essas alianças foram alianças à esquerda, né? Aliar-se com o PMDB, com esses partidos fisiológicos, não dá para exatamente caracterizar como uma aliança à esquerda. Participar da frente de esquerda hoje é uma espécie já de uma autocrítica a todo esse processo? Na verdade, o PT, acho que apesar de ter feito alianças para chegar ao poder, né, para chegar ao poder no país, alianças com partidos não ideológicos, partidos, enfim. Fisiológicos? Eu prefiro usar não ideológicos, né, mas tudo bem, fisiológicos é uma boa palavra também, que é o do toma lá da cá. Mas nunca deixou, na sua essência, de ser um partido de esquerda. Hoje, estar na frente de esquerda e na Frente Brasil Popular organizando, tentando reorganizar os movimentos, nunca deixou de ser uma atividade do Partido dos Trabalhadores. Talvez, no exercício do poder, e esse é um problema para nós, militantes da esquerda, seja do partido A, B ou C, que nós não podemos permitir que se confunda a estrutura partidária com a estrutura do governo, porque a partir do momento que você vira tudo é uma coisa só, você perde o poder de fazer a crítica, né? Ou seja, pelo menos a liberdade de fazer a crítica de forma mais adequada. E talvez tenha sido esse um dos erros, que todos os militantes que estavam no movimento social, nos sindicatos, em várias frentes, acabaram vindo para o governo. Um pouco, porque nós não tínhamos todos os quadros para ocupar, e por outro lado, mas isso poderia ser feito, mas poderia continuarmos investindo nas bases, e acabamos optando pela institucionalidade e não pela manutenção da política de formação de quadros nas bases. Então, esse também é um outro equívoco que nós temos que corrigir. No entanto, eu acho que não é assumir culpa, mas o PT nunca deixou, mas talvez tenha tirado o pé do acelerador durante esse processo. E esse foi o grande erro, né? Ou seja, colocar o partido e a militância dentro do governo sem se preocupar em criar novos quadros até mesmo para dar sustentabilidade aos processos que viriam, né? Porque ninguém ia ceder nada gratuitamente, né? O que mais? Não sei se talvez daí dá para se perceber, inclusive, a falta de uma resistência mais massiva, vamos dizer assim, quando desembocou no processo de impeachment. Então, isso eu volto a dizer aquilo que que eu falava no início, que faltou nós ocupar, ou seja, dialogarmos de forma mais efetiva com as pessoas que estavam sendo beneficiadas com políticas públicas, que até então não tinham acesso a nada, não é fazer, digamos assim, dizer que eu estou te dando e você tem que me devolver, não é isso, mas levar a consciência das pessoas que aquilo estava acontecendo porque era um processo político, ou seja, havia uma vontade política para que aquilo acontecesse, para que aquelas pessoas pudessem ter acesso à escola, à comida, que pudessem ter acesso ao calçado, entre outras coisas, à saúde, com os programas que foram implementados, né? É disso que nos faltou. Porque não adianta a gente acreditar que o reconhecimento vem por si só, principalmente no processo político, se você não for lá e efetivamente demonstrar para as pessoas por que é que está acontecendo. Vide processos que se mantêm até hoje, por exemplo, a Revolução Cubana,
E mesmo o processo hoje vivenciado na Venezuela. Só não sucumbiu até agora, porque lá atrás, através dos círculos bolivarianos e as missões que o Chávez implementou, foi lá e mostrou para as pessoas, isso está acontecendo porque nós estamos fazendo, porque antes ninguém quis fazer. É isso que faltou, né? Dizer, e por isso talvez que quando as coisas começaram a acontecer, não houve resistência popular, porque as pessoas começaram a acreditar que aquilo era só mérito próprio. Tem parte de mérito próprio das pessoas, obviamente, mas se não tivesse indução política, indução econômica a partir de uma política de Estado, aquelas coisas não estariam acontecendo. E faltou a gente fazer essa transmissão de forma adequada, na minha avaliação. Bom, queria pegar um pouco aqui, entender um pouco mais a questão do PT no espaço local, ou seja, aqui em Londrina. Tendo em vista que o estado do Paraná é dito como um estado conservador, né, em que o PT quase nunca teve força suficiente aqui dentro, por conta também das oligarquias ligadas a outros partidos, como do PSDB, como do PMDB. Isso no caso do estado do Paraná, e aqui em Londrina também pela mesma situação. Atualmente, como que vocês estão tentando fazer, por exemplo, como vocês estão tentando dar mais força à militância hoje aqui, tanto em Londrina quanto no estado do Paraná? Em quais espaços que essa militância do PT está tentando se ressurgir ou surgir? No Paraná, nós temos de fato famílias que têm se sucedido no poder no Estado, famílias tradicionais, seja a Richa, seja o próprio Requião, seja lá atrás a família Bellinati, que não ocupou o governo, mas esteve no cargo de vice-governador, enfim, Lerner e seu grupo. São sempre os políticos tradicionais no Estado, ou que venham de alguma família que já ocupou espaço na Assembleia, Lupião, enfim, nós podíamos citar vários. O PT no Estado do Paraná sempre teve uma dificuldade de organização para a disputa eleitoral, né? Para a disputa nas cidades polos, por exemplo, Curitiba teve chance de ganhar várias vezes me fugiu o nome do ex-deputado, Vagnoni. Com o Vagnoni, né, a Gleice disputou a prefeitura da capital em outro momento, com grande chance. Ponta Grossa, nós fizemos gestão do PT. Londrina, fomos 3 vezes, tivemos a administração do PT 3 vezes na cidade de Londrina. Maringá, tivemos Zé Cláudio, que faleceu no exercício do mandato, mas foi eleito prefeito lá. Enfim, nós temos experiências em cidades importantes da cidade, do Estado, para demonstrar. Eu não acredito que o Estado tenha uma característica bastante conservadora, é verdade, mas, apesar disso, nós tivemos oportunidade de termos experiências diferentes no exercício do poder, nessas localidades, né? Como é que nós estamos ocupando, como é que os militantes no Estado, e especialmente em Londrina, como é que nós estamos nos organizando? Primeiro, nós temos militantes do Partido dos Trabalhadores em diversos setores. O que nós temos estimulado? Que continuem participando dos conselhos setoriais, né, onde estão, nos seus locais de atuação de militância política. Temos voltado a fazer, estimulando os setoriais internos do partido, para que ali deem o subsídio político para que essas pessoas atuem nas diferentes frentes que estão envolvidas, e organizando do ponto de vista interno, para ir para a sociedade, darmos argumentos, a formação política, né? Ou seja, a formação política do que é aquilo que nós almejamos enquanto partido para a cidade, né? Qual é a nossa ideia dentro da realidade que nós estamos vivendo, dentro desse processo que nós estamos vivendo, né? Onde o PT tem que retomar o seu lugar ao sol, ou seja, voltar a ser a referência política, para voltar a ser um instrumento, o partido voltar a ser um instrumento de mudanças para a sociedade perceber isso, que no PT existem homens e mulheres que podem representá-los. Então, esse é o exercício que nós temos feito, estimulado os companheiros e as companheiras que já estão em algum movimento, né, já atuam, que continuem fazendo, mas continuem fazendo de forma orgânica. Para além disso, aquilo que for de grande importância para os movimentos progressistas na cidade,
nós temos estimulado que toda a direção partidária participe, independente de ocupar qualquer tipo de cargo dentro desse movimento. Não, é para ir lá e dar volume e ajudar no debate. É isso que nós temos proposto e temos implementado já a partir do planejamento que nós fizemos recentemente aqui no partido. Posso então fazer uma complementação aqui nessa pergunta? Pode. Mesmo recentemente com essa conjuntura, por exemplo, de vários grupos de direita ou de extrema direita terem, por exemplo, estarem presentes por exemplo, na Câmara dos Vereadores, né, em outros espaços também da política local, você tem visto assim um conflito com isso, ou esses grupos eles não estão organizados a ponto de participarem de espaços mais populares, assim como o PT está. Os movimentos de direita, você está me perguntando se eu acho que eles não têm participação na... Como é que você vê esses movimentos assim na... Não, eu vejo que é um reflexo do processo que nós estamos vivendo, né? Um processo de agudização polarização, na verdade, da política. Muitas pessoas, e aliás, construído por anos e anos de ódio a uma sigla, ódio a um símbolo, né? Ou seja, então, tem muita gente, inclusive, que hoje, se o PT é a favor, eu sou contra, e nem se atém para saber que aquilo pode estar sendo um prejuízo para ele, para a família dele, para a sociedade onde ele convive. Então, tudo isso, os movimentos de direita, e por exemplo, na Câmara nós temos um vereador que encarnou um personagem, e foi eleito nesse bojo e continua fazendo as traquinagens nesse sentido, porque há uma polarização da política nesse sentido. Acredito sim que eles têm espaço, porque senão não tinha chegado aonde estava. No entanto, é um espaço não organizado, não teorizado, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer o debate mais explícito, mais profundo sobre exatamente o que significa o movimento Escola Sem Partido, e nós estamos defendendo a escola cidadã, por exemplo, que nós temos que ter uma escola cidadã. Você vai perceber que pode ser desmobilizado. No entanto, existe um apelo midiático importante em relação a isso, na verdade, porque a disputa não é contra o PT, é contra aquilo que o PT representou estando no poder e que pode representar novamente se voltar a ocupar esse espaço de poder, né? Então, na verdade, é isso que está em disputa, na minha avaliação, que está em debate nisso. Então, por isso, esses movimentos eles têm espaço, vão continuar tendo, a mídia está aí, Facebook, onde você vê qualquer coisa, e principalmente a juventude que passou, que não vivenciou o processo de lutas durante pré-eleitoral, antes da eleição do presidente Lula, e passou sua adolescência e parte da sua juventude baixo o mesmo governo, né? Então não tem a percepção do que era antes e do que significa vivenciar hoje. No Brasil dos anos 90. Claro, e acumulando a rebeldia natural da juventude, e acabou canalizando isso para, e é até um contrassenso, mas para a disputa, para o espectro de defesa de coisas da direita, né? Ou seja, coisas que a gente acharia que jamais um jovem poderia defender, né? A gente vê hoje em dia, né, que parece que, falando de formação política e de inserção mesmo em movimentos sociais, parece que a esquerda, de um modo geral, tem perdido espaço para instituições como, por exemplo, a Igreja Pentecostal e outras, digamos assim, instituições de espetáculo que parece que chamam a atenção mais da população do que falar mesmo de questões políticas, econômicas, né? A que você atribui isso? E como que o PT encara, né, o PT local, o PT nacional e você mesmo, esse desafio, né, digamos assim, de se reinserir mesmo nos movimentos, digamos assim, nas pautas, né, dos movimentos sociais populares mesmo? É que, na verdade, a discussão política ela ficou muito chata, né? Na verdade, nós vivemos um processo de informação e tão rápido as coisas acontecendo que nós, da nossa prática diária, continuamos utilizando os mesmos métodos, a mesma forma de conversar, as mesmas palavras, e talvez isso tenha afastado um pouco as pessoas
de querer participar, né? Somado a isso que hoje você consegue resolver ou fazer as coisas tudo do conforto, ser militante do WhatsApp, ser militante do Facebook. Nós vamos ter que nos reinventar mesmo, né? Nós vamos ter que buscar alternativas de como voltar a conversar com essas pessoas, principalmente com a juventude. Eu acho que o nosso papel dos movimentos sociais, dos partidos políticos que têm ideologia, é tentar resgatar, voltar a dialogar com a juventude. O que essa juventude tem pensado, o que ela quer, o que ela imagina, porque nós estamos perdendo esse público e perdendo o debate, mas é em função disso que nós continuamos com o discurso da década de 80. E não estou dizendo que ele não seja válido, que ele não seja importante, que ele não tenha a ver com a nossa realidade de hoje, não é isso. Mas nós temos que modelar isso para esse momento. No PT, o que nós temos tratado de fazer? Colocar a galera que é da juventude para nos ajudar a fazer a comunicação, né? Porque vão ter a linguagem, primeiro, da formação política formal, e depois que eles nos ajudem a fazer essa comunicação, esse diálogo, no momento onde todos nós utilizamos as redes sociais e que nós consigamos chegar até essas pessoas. Eu acho que o grande problema nosso, não só do PT, mas dos movimentos, é que perdemos esse link, a forma de se conectar com as pessoas. O que ela está precisando? O que ela precisa ouvir? O que ela gostaria de ouvir? Nós temos que utilizar de alguma estratégia, falar de alguma forma, para depois, ao atrair essa pessoa, nós conseguirmos dialogar e levarmos para o debate, politizar, né? Ou seja, oferecer, eu acho que a palavra talvez não seja nem politizar, mas oferecer aquilo que nós acreditamos enquanto argumento, enquanto modelo de sociedade, enquanto aquilo que nós achamos que seja importante para a sociedade onde nós vivemos, depois que a gente conseguir estabelecer esse link, trazer essas pessoas para que também entendam por que esses caras deixam a família, não vão tomar uma cerveja, não vão para isso, não vão para aquilo, vão para a reunião, por exemplo, né? Como é que nós vamos transmitir isso para as pessoas? É isso que nós temos apostado na juventude para nos ajudar a nos comunicarmos nesse novo modelo. Não sei que resultado isso trará a longo e a médio prazo, mas é o que nós estamos apostando. Não dá para fazer o mesmo discurso que nós usávamos antigamente, né? Não tão antigamente, que nós não somos tão velhos assim, mas assim. Mas eu acho que o modelo nós temos que mudar, nós temos que buscar a forma, e é esse o esforço do partido, tanto aqui no município quanto a nível estadual, é tentar falar uma linguagem mais palatável e a partir daí atrair as pessoas. E existia uma entidade, quando eu estava no movimento estudantil, quem for do PCdoB vai entender, a UJS era um mecanismo que atraía a galera do movimento estudantil, e até hoje eles, então talvez aprender com essa galera também, como é que conseguem ainda hoje no movimento estudantil ser hegemonia, sabe, é isso que nós precisamos fazer, nós buscarmos mecanismos de atrair as pessoas e a partir daí apresentar aquilo que nós acreditamos, né? É isso que nós temos que fazer, é isso que nós estamos propondo fazer no partido no nível local, estadual e nacional. Bergoni, o partido, ele faz, como que é inserido o debate das minorias, né? LGBT, mulheres, né, que não é minoria, né, mas tem as demandas específicas, negros, como que é feito isso? Então, o primeiro que na estrutura do partido, ou seja, é garantido a participação das mulheres, não só a paridade de gênero, mas a paridade de etnia. Então, já na sua composição do ponto de vista da direção partidária, isso no PT é garantido. Para além disso, os debates das políticas setoriais é através dos setoriais. Até agora, antes de vir para cá, a gente estava recebendo que até até amanhã, na verdade, é o prazo que os filiados do Partido dos Trabalhadores têm para optarem por um determinado setorial para participarem do debate, irem para o encontro estadual e os delegados do encontro nacional. Assim, na estrutura partidária já está definida a participação das minorias, das mulheres, de todos os setores, de aquilo que a nossa sociedade representa, garantido na sua estrutura, né? Então isso já é específico no PT, é garantido dentro da sua estrutura partidária. E os debates se fazem através dos setoriais, através das atividades partidárias, das reuniões, enfim, tudo isso nós temos feito o esforço de garantir, de implementar efetivamente, além da letra, colocar na prática. Aproveitar e te perguntar duas coisas, que na verdade são questões de avaliação do PT, né, em relação ao governo estadual, né, das políticas, né, estabelecidas aí pelo governo Beto Richa, né, que o PT
avalia sobre isso? E em relação, por outro lado, em relação às políticas municipais aqui, né, do Marcelo Bellinati, né? Como é que vocês estão avaliando as administrações desses governantes? No governo estadual nós somos oposição ao governo estadual desde o primeiro mandato do governador do Beto Richa. Os nossos deputados sempre têm se posicionado contrários àquilo que o governador tem, as políticas que ele tem implementado, principalmente contra os servidores e as servidoras. Vide lá atrás o assalto à previdência dos servidores, depois disso o massacre do centro cívico, o ataque às universidades estaduais. Tudo isso o Partido dos Trabalhadores tem se posicionado ao lado dos paranaenses, né? Ou seja, contra aquilo que o governo Beto Richa tem implementado. Eu não consigo nem ver política pública que esse governo realizou. Na verdade, não sei dizer o que efetivamente esse governo fez de bom para a maioria da população, né? Eu não, sinceramente, não é por má vontade, é que eu não sei. Se souber, você pode me dizer alguma coisa que efetivamente esse governo fez para os paranaenses, de coisa boa, me ajude, eu não sei. Mais recentemente, de coisa ruim eu sei bastante. A Sanepar, o aumento, essa matemática que fizeram em relação à conta mínima, que não, que bonito, vai baixar, você vai gastar. Não é, rapaz, na verdade não é. Você pegue sua conta compare a sua conta de água, que você gastava lá, que seja 11 esqueci metros cúbicos, 11 metros. E agora, eu pagava cento e poucos reais, hoje estou pagando 218. Eu falei, mas que não mudou, entendeu? Então, é isso, o cara está fazendo um governo para quem tem dinheiro, para os acionistas lá da Dominó e da Sanepar, e ainda querem vender o resto da empresa. A Copel, mesma coisa, ainda que não dependa necessariamente só dele, mas os reajustes, ele tem feito a mesma coisa. Então, assim, do governo Beto Richa eu só tenho críticas e tenho que dizer que o partido continua sendo oposição. O que me dá lástima, na verdade, é lembrar que na eleição de 2014, esse governador foi eleito no primeiro turno, né? E assim, se você olhar para o Estado, grande parte das pessoas que hoje estão sendo, e servidores que estão sendo massacrados, votaram, não é possível, votaram nesse cara, ajudaram a eleger esse cara. Então, é essa reflexão que nós temos que fazer enquanto sociedade também, né? Porque será que, né, é isso que nós temos que pensar. Em relação ao governo do Marcelo Bellinati, que também foi eleito no primeiro turno, e aí, é claro, pode fazer um monte de análise. Todos os candidatos eram desconhecidos, não tinham histórico na política e tal, mas ele tinha uma marca, né? Tem uma marca importante, o prefeito que foi eleito. E não tinha, de fato, não havia, de fato, na cidade um movimento expressivo. Quem poderia fazer frente ao prefeito eleito, talvez fosse o prefeito que saiu, se tivesse feito campanha para o candidato que supostamente era candidato dele. Nem isso fez. Então, assim, parece que até foi um acordo de cavalheiros, porque hoje o cidadão quer aumentar imposto, o IPTU, fazer a revisão da planta, nos moldes diferentes do que nós falávamos, está aumentando a taxa da coleta do lixo, tudo isso atrás de dinheiro, mas não fala por que a prefeitura está assim. Ou seja, eu, se estivesse no lugar dele, pegasse a prefeitura nessa situação, eu falava, o cidadão que saiu daqui deixou isso, mas assim, de forma aberta, clara, parece que não, parece que eu abro espaço para você abre espaço para mim lá e a gente toca a vida, né? Para mim, esse governo municipal não mostrou o que veio ainda, né? Eu não consigo, além das propostas de incrementação de arrecadação através de aumento de impostos, eu não vi nada que possa dizer que demonstrou, vim aqui para mudar isso, para fazer diferente. Não vi mesmo. Então, e nós hoje, o Partido dos Trabalhadores não tem uma posição definida em relação ao governo, mas assim, nós continuamos fazendo crítica àquilo que nós achamos que não é o adequado para a cidade de Londrina, né? Darlone, uma coisa que eu acho que gostaria de entender é um pouco a sua posição, né, assim como sendo médico, né, como é que você vê as atuais políticas de saúde, tanto no município quanto no Brasil em geral, né? O governo do PT ele foi marcado por uma das políticas que foi bastante polêmica na época, que foi o Mais Médicos, né? E
trazer os médicos cubanos, a princípio, pareceu ser uma boa alternativa, né, do ponto de vista que o Brasil ele tem graves problemas históricos na área da medicina, em áreas que não tem, em regiões do país em que a gente não tem médicos. Para você, atualmente, né, a situação da medicina, das políticas de saúde, elas tiveram uma melhora com esse programa. Hoje, né, que foi basicamente cortado esse programa, voltaram as deficiências. Como que você avalia isso? Políticas de saúde. No governo, o Partido dos Trabalhadores teve uma participação efetiva na reestruturação do Ministério, na reestruturação da grade curricular, principalmente para os cursos de saúde, em especial para o curso de medicina, ou seja, para que pudesse os médicos e médicas formadas no país que começassem a ter a visão do Sistema Único de Saúde, porque as nossas universidades até então, elas formavam o cidadão e a cidadã para o mercado apenas. Mas esse médico, ao sair, o primeiro emprego dele ia ser no sistema público. Aí o cara ia para o sistema, pro posto de saúde lá do bairro, lá de onde eu morava, na Aquiles. Ia lá, para uma dor no tornozelo, ia pedir uma tomografia. Não tem sentido. Mas porque a formação dele, como era hospitalocêntrica, no hospital tem disponível, eu posso fazer. Então, houve-se já a mudança nos parâmetros curriculares dos cursos de saúde, em especial da medicina. Em 2004, talvez as pessoas não saibam, mas em 2004, antes de 2004, as pessoas que se acidentavam ou eram recolhidas pelas ambulâncias dos municípios, de qualquer jeito, ou nos lugares que tinham o corpo de bombeiros, era atendido pelo SIAT. Né? O que aconteceu em 2004? Criou-se o SAMU, né? O Sistema Móvel de Urgência, criado no governo do PT. Talvez muita gente não saiba, mas foi o presidente Lula que criou e instalou as bases do SAMU, que hoje atendem mais de 80% da população de território nacional nas urgências, no trauma, nas urgências clínicas e garantem o atendimento pré-hospitalar de forma adequada para os pacientes. Depois disso, ainda pensando na urgência e emergência na perspectiva de desafogar os hospitais secundários e terciários, criou-se as unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, lá no governo do PT, que garantiu que os padecimentos intermediários eles pudessem ser resolvidos numa unidade de pronto atendimento, e ali se faria a classificação de risco. Opa, esse aqui é um infartado, eu preciso mandar para um hospital terciário para fazer um cateterismo e ter a conduta adequada. Não, esse daqui foi um traumatismo, que eu posso fazer uma imobilização e o cara se recuperar em casa, por exemplo. Então, criou-se. E, finalmente, pensando na atenção básica como porta de entrada, mas tinha deficiência de médicos que não queriam atender no Amazonas, não queriam para Rondônia, não queriam aqui em Londrina, no União da Vitória, por exemplo, né? Para falar de coisa pertinho da gente. Criou-se o programa Mais Médicos. E o programa não foi para trazer, não foi só para o estrangeiro. Antes do Mais Médicos, a AGM teve o Provab. O que era o Provab? O médico, ao terminar a sua faculdade, ele se inscrevia nesse programa, ficava 1 ano numa unidade básica de saúde e tinha direito a ter 10%. Eu terminei a minha faculdade, me graduei e quero ser especialista em ortopedia. Eu vou para o Provab, vou ficar 1 ano atendendo na unidade básica de saúde, e isso vai me garantir 10% de pontuação para eu, na hora que fizer a prova de residência, conseguir entrar na residência. Ou seja, eu vou ter e vou receber por estar, não vai trabalhar de graça, você vai receber do Estado para atender naquela unidade básica de saúde. O que aconteceu? Tivemos muito poucos interesses, muito poucos médicos interessados em ir para essas unidades básicas de saúde. Aí surgiu, então, no governo da presidente Dilma, o programa Mais Médicos, que de fato trouxe vários médicos estrangeiros, mas inicialmente os editais sempre eram abertos primeiro para o médico brasileiro. O médico brasileiro com CRM registrado abria o edital, se inscrevia. Zero, nenhum brasileiro queria. Abre-se o segundo edital para médicos brasileiros formados no exterior, poucos. Abre-se o edital para estrangeiros, e aí que veio a cooperação com a OPAS, que trouxe os médicos cubanos e médicos de outras nacionalidades para atender nas unidades básicas de saúde. Fenômeno, é o programa mais bem avaliado do governo Dilma, né, e continua sendo, talvez por isso que permaneceram de forma caótica, mas permanecem. Teve impacto significativo nos internamentos,
por causas sensíveis à atenção básica. Nós conseguimos, através do programa Mais Médicos, controlar muitos hipertensos, diminuir o número de AVCs, diminuir o número de infartados, amputações por conta de complicações da diabetes. Por quê? Porque na atenção básica, o médico e a médica conseguiam acompanhar o cidadão e a cidadã. Então, isso teve repercussão positiva lá na frente. Hoje, falo isso porque estou supervisor do programa, ainda, né? Não me tirando. Eu acho melhor cortar essa parte, vocês vão descobrir que eu sou, que eu estou ainda. E agora um fenômeno diferente aconteceu nos últimos editais que se abriram. Para a maioria das vagas, os brasileiros formados no Brasil optaram por estar no programa. Mas por quê? Porque perdeu-se o medo, né? Percebeu que sim, eu posso ir atender no Amazonas, sim, eu posso atender no interior da Paraíba, e sim, eu posso atender no União da Vitória. Não tem problema. O governo federal tem garantido as condições econômicas e as condições estruturais, porque o programa Mais Médico não foi só colocar o médico lá, é garantir que as unidades básicas de saúde tenham o mínimo de condição para receber o cidadão e receber o profissional de saúde que ali vai trabalhar. Então eu vejo positiva, só que eu não sei quanto tempo vai durar isso ainda, porque hoje, entre algumas coisas, mas especialmente na última semana, o atual ministro disse que quer fazer uma reforma no Plano Nacional de Atenção Básica. Diminuir as equipes, deixar que as equipes não prescindam dos agentes comunitários de saúde, que já não precisa ter equipe completa ou seja, estão querendo voltar a um modelo tradicional de demanda, eu chego com dor, resolvedor e vai embora. E substituir o modelo que tem dado certo, que é a estratégia de saúde da família, que você consegue fazer acompanhamento longitudinal daquela comunidade, daquela família, conhece a área, conhece as empresas que estão ali, os riscos potenciais para a saúde daquela comunidade, né? Orlônio, seguinte, hoje em dia em alguns momentos da história a gente vê que, por exemplo, as esquerdas se juntam para um projeto, digamos assim, né, único e tal, né, no Chile de Allende e tal. Hoje em dia, no Brasil, a gente vê, por exemplo, a esquerda brasileira está rachada, por um lado PT, por outro lado PCB, PSTU, PSOL, né? E parece que cada vez mais urge essa necessidade, digamos assim, de uma frente ampla mesmo, de esquerda, para combater o conservadorismo e tal. Por um lado, esses setores, digamos assim, PCB, PSTU, PSOL, dizem que o PT é flexível demais com relação a alianças políticas, com relação a financiamento de campanha. Por outro, o PT acusa esses outros setores que eles são muito inflexíveis, talvez, né? Então, dentro desse bojo aí, como você pensa, digamos assim, é possível fazer, digamos assim, uma unificação das esquerdas hoje no Brasil, ou hoje não, né? Ou existe um panorama para isso? É necessário mesmo ou não? Qual que é a perspectiva na sua visão? Olha, eu acho que é necessário sim, né? Ainda mais num momento onde, mesmo quem não é do PT, se fala tem algum posicionamento mais à esquerda, é chamado de petista, né? Então, simbolicamente é o PT que encarna isso ainda. Então eu acho que nós temos necessidade urgente de nos unirmos, para além das vaidades, né? Porque o processo, estão nos atropelando e nós estamos achando bonito. Então eu acho que é necessário, e acho que tem condições de nós fazermos isso. Só que assim, nós temos que superar não é caciquismo a palavra que eu quero usar, mas assim, nós temos que fazer debates internos sobre isso, sermos mais transparentes internamente de cada uma das instituições, porque não é porque o meu símbolo é o que está na frente, não é isso que nós estamos preocupados hoje. Nós estamos preocupados em sobreviver e manter viva uma ideologia que nós acreditamos que seja, ao implementar-se no governo federal ou em qualquer governo, vai ser o melhor para a maioria das pessoas. Então é nesse sentido que nós temos que refletir sobre isso, né? E por isso que eu falava no início, e essa é uma avaliação muito pessoal minha, que não há plano B, mas que em não havendo a participação do presidente Lula na disputa, não tem por que o PT bater o pé e falar que não, que eu vou disputar de qualquer jeito com a cabeça de chapa. Não tem sentido, nessa democracia pelo menos, né? Porque senão nós vamos entregar de bandeja para os caras que estão aí, para um Bolsonaro da vida, para um Dória, né? Então é disso que nós temos que falar.
Eu acredito sim que é possível. Eu acho que em todos os espaços que nós conseguirmos buscarmos aquilo que nos une primeiro, e depois a gente discutir as diferenças, né, para chegar no equilíbrio, mas assim, todos os partidos à esquerda deveriam pelo menos, o que o PT tem, que o PSOL tem, que o PSTU tem, que o PCB, que o PCdoB tem, que a gente pode aglutinar juntos, que é a mesma coisa. Opa, é isso aqui, beleza. E o que nós temos de divergência? É isso. Então vamos, depois de entendermos o que nos une, perceber se isso é maior, ou seja, tem mais impacto, e depois a gente discute individualmente as nossas divergências. Cada um cede um pouquinho e a gente consegue fazer, eu acho que é necessário, mas aí é uma reflexão que nós temos que fazer, né? Porque muitas vezes, pelo nosso estudo, pela nossa vivência, pela nossa experiência de vida, nós acreditamos que aquilo que nós defendemos como verdade seja a verdade absoluta. E talvez seja uma parcela da verdade, né? Mas eu posso pegar a parcela da verdade do outro e aí a gente conseguir fazer esse mosaico na perspectiva, porque assim, não é para mim, né? Se for para mim, não estou errado, eu estou no movimento errado, eu estou no lugar errado, mas eu tenho que pensar que essa minha contribuição não é para o indivíduo ou para o meu agrupamento, é para a sociedade que nós acreditamos, que nós vivenciamos e queremos que ela progresse, que ela tenha, que as pessoas tenham direito a se alimentar, direito a ir num teatro, direito a se divertir, que as nossas crianças possam ter acesso à cultura, né? Que nossas crianças possam ser artistas de fato, que possam ser profissionais de diversas áreas, do que quiserem, mas que tenham o direito de sonhar. E hoje nós não temos. E nós ficamos em lutas fratricidas, porque o fulano de tal do partido X falou isso, e isso é contra a revolução, ou é contra o manifesto XYZ. É isso, eu acho que nós temos condições e podemos fazer, vai depender de nós interiorizarmos isso. Ok. Dalone, muito obrigado por ter vindo participar aqui do nosso projeto de extensão. Foi um prazer enorme. Eu agradeço, me colocaram nas cordas aqui, mas foi uma experiência bastante rica e importante. Eu acredito que é isso que nós precisamos mesmo.